Olá, tudo bem? Sou o professor Maicon, seria o professor de vocês do Laboratório de Aprendizagem. É, Nós faremos a leitura da apostila de matemática nesse primeiro momento e também a explicação dos exercícios que devem ser feitos nessa apostila. Para alguns de vocês, o material pode parecer bem fácil e para outros, às vezes, nem tanto. Como nós não tivemos nenhum contato anterior, não tivemos aula presencial, ainda não sei exatamente quais as dificuldades que vocês terão, que nós teremos nessa etapa, né? Então eu elaborei uma apostila que possa atender a todo mundo, mas conforme for surgindo as dificuldades e também for surgindo a necessidade de um material mais elaborado, um pouco mais difícil para alguns, nós vamos nos adequando. Então vamos lá. Nossa primeira aula nós vamos ver a apostila de matemática que já está disponível. Caso vocês ainda não tenham retirado, retire na escola no período da manhã. Das 7 às 11 da manhã será o atendimento para retirada das apostilas. Então vamos aqui para a tela do computador. Nós temos essa apostila aqui. Essa apostila aqui são para as turmas de 6º e 7º ano. Alguns de vocês também poderão estar no 8º e 9º ano, que também usarão essa apostila. Pelo menos nesse primeiro momento, até a gente receber de volta a avaliação diagnóstica que foi enviada para vocês, para a gente ter uma real noção da dificuldade de cada um. Então vamos lá. O assunto que nós vamos abordar é ordenação e classificação de números. O texto diz: antes de mais nada, precisamos relembrar que para representar qualquer quantidade através dos numerais, utilizamos de 0 até 9, os quais representam as unidades. Então, cada um desses algarismos separadamente representa sua quantidade em unidades. Já para representar dezenas, os algarismos de 10 em 10, ou seja, 10, 20, 30, 40 são quantidades representadas em dezenas. Portanto, temos assim o sistema de numeração decimal. Justamente por isso, né? Qualquer número nós podemos escrever, tendo como base 10 algarismos, do 0 até o 9, e a cada 10 montamos uma quantidade que equivale a uma dezena. Por isso o sistema chama sistema de numeração decimal. Imaginemos uma corrida de ciclismo. Quem aí curte ciclismo? Andar de bicicleta? Pode pôr aí nos comentários. Eu estou andando. Então nessa corrida vocês percebam que tem vários atletas aqui e cada um deles nesse momento ocupa uma posição diferente, né? Assim são com os números. Cada algarismo ocupa sua posição quando escrevemos este número. Esta posição é chamada de ordens. Então, quando nós escrevemos um número, os algarismos que compõem esse número, cada um tem sua ordem. E essas ordens são agrupadas em classes. E a cada 3 ordens, temos uma nova classe formada. A menor ordem de um algarismo, de um número, é a unidade. Qualquer número terá a ordem das unidades. Então, qualquer número que eu escreva, mesmo que seja o 0, ele vai ter a sua unidade. Porque um algarismo isolado ele representa o número com a ordem apenas de unidade. Aí, conforme esse número for ganhando novos algarismos, ele vai mudando de ordem e podendo assim também mudar de classe. Vamos observar essa tabelinha aqui embaixo. Percebam que aqui em cima nós temos primeira classe das unidades simples e segunda classe dos milhares. Essa tabela é infinita, ela vai crescendo para cá, para a esquerda, depois vem terceira classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Mas o que interessa para a gente nesse momento é analisar pelo menos até essas duas classes. Cada classe tem 3 ordens. Primeira, deixa eu mudar aqui a cor.
Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a ferramenta de cor dessa caneta. Aí. Aqui, ó. Primeira ordem. Segunda ordem. E terceira ordem. Quando eu passo para a quarta ordem, eu já pertence a outra classe. Ó. A quarta, quinta e a sexta já está na classe dos milhares. Então, nós vamos observando aqui. E a ordenação desses números, aqui a tabela representa 2 classes e 6 ordens. A leitura, ordenação e classificação dos algarismos de um número é feita da direita para a esquerda, ou seja, daqui onde está essa setinha para lá. Sim. Como indicado pela seta, representando as ordens, nós temos unidade, dezena e centena. Prestem atenção nesse símbolo de cada um, que futuramente a gente vai abreviar essa tabela para não formar uma tabelona sempre desse tamanho. A gente vai usar só as abreviaturas. Então, U de unidade, D de dezena, C de centena, que são essas aqui, ó. Estão aqui as 3. Deixa eu limpar aqui. Vamos agora analisar um exemplo. O numeral 218 deve ser ordenado e classificado da seguinte forma. Ó, o numeral é este daqui, 218. Para escrever, a gente começa escrevendo da esquerda para a direita. 218. Assim que a gente escreve. Para classificar e ordenar é ao contrário. Nós vamos começar daqui, desse primeiro, e indo para cá. Então, vai ser da direita para a esquerda. Então, primeiro algarismo, nós vamos colocar aqui nas unidades. Ó. 8 unidades. O 1 nas dezenas, ou seja, representa uma dezena. E o 2 nas centenas. Este numeral está ordenado até a terceira ordem. Aqui, ó, terceira ordem. E classificado na primeira classe. Então, primeira classe. Se ele tivesse mais um algarismo aparecendo aqui, este algarismo já entraria aqui na quarta ordem e ele pularia para a classe dos milhares. Mas nós paramos aqui na classe, na terceira ordem e nas centenas. Deixa eu ver onde eu estava. Onde cada algarismo possui sua respectiva ordem. Da direita para a esquerda temos o algarismo 8 na primeira classe e a ordem das unidades simples. O algarismo 1 também na primeira classe. Todos os 3 ainda estão na primeira classe. E na ordem das dezenas simples. E o algarismo 2 na primeira classe e na terceira ordem das centenas simples. Então, foi essas 3 aqui que nós utilizamos. Importante. Uma unidade vale 1. 1 mesmo. Qualquer número que esteja aqui na unidade representa a sua própria quantidade de unidades. 8 unidades. Uma dezena equivale a 10. Então, esse 1 que eu tenho aqui, uma dezena, é na verdade 10. Ele tem um valor de 10 aqui. E uma centena vale 100. O 2 está na centena. Esse 2 não vale apenas 2. Ele vale 200, porque cada dezena, ou melhor, cada centena vale 100. Como são 2 centenas, ele vale 200. E aí vai aparecer aqui nas unidades de milhar. 1 milhar vale 1000. Uma dezena de milhar vale 10.000. E uma centena de milhar vale 100.000. Eu escrevi errado aqui. Aqui não é 10.000 de novo, eu repeti. É 100.000. 100, pontinho, mais 3 zeros. 100.000. Certo? Então, observem. 2, 1, 8. 3 algarismos diferentes, separados. Esse 2 vale 200, esse 1 vale 10 e esse 8 vale 8. Por isso, são
218. Deixa eu limpar aqui. Vamos agora ordenar e classificar outro número, o número 357. Este número aqui. Este número 357 é o exemplo que nós vamos ordenar aqui. E como que nós fazemos isso? Se tiver um exercício que aparece apenas o número, sem ter nada desenhado, nós podemos seguir esses passos que eu descrevi aqui. Primeiro, podemos construir uma tabela parecida com a que vimos, para facilitar o posicionamento de cada algarismo. Com o tempo, a construção dessa tabela passa a ser mentalmente. Já saberemos a posição de cada algarismo. Como o número 357 possui 3 algarismos, precisamos de uma tabela com apenas 3 ordens. Desse jeito, então uma ordem vai estar aqui, a outra aqui e a outra aqui. Segundo passo. Agora escrevemos na parte superior o nome da classe. Como temos só 3 ordens, estaremos na primeira classe. Lembram que precisa de 3 ordens para mudar de classe? Eu só tenho 3, então eu vou estar na primeira ainda. Então, primeira classe das unidades simples. Terceiro, vamos agora identificar as ordens nesta tabela. Lembrando que teremos até a terceira ordem e identificamos da direita para a esquerda. Então, deixa eu limpar aqui para poder... Então, nós estamos aqui no passo 3. Então, vamos identificar a ordem. Aqui a gente escreve primeira ordem. Aqui, segunda ordem, e aqui, terceira ordem. Passo 4. Nesta etapa, escreveremos o nome das ordens, lembrando-se, começamos pelas unidades. Então, a primeira ordem chama-se unidade. Segunda ordem, dezena. E a terceira ordem, centena. Quinta e última etapa, posicionamos cada algarismo em seu lugar. Começamos pela unidade, sempre da direita para a esquerda, né? Então, quem está na direita é a unidade. Então, o número 357, desenhar ele aqui bem bonito com essa letra, 357. Nós vamos começar da direita para a esquerda. Então, o primeiro algarismo aqui é o 7. Esse é o primeiro. Então, nós vamos colocar o 7 na ordem das unidades. O segundo é o 5. Então, 5 na segunda ordem das dezenas. E o último, para esse número, é o 3. Então, 3 nas centenas. Temos, então, 3 centenas mais 5 dezenas mais 7 unidades. Bem aqui, ó. E o que isso significa? Ou seja, nós temos 300, porque 3, cada centena vale 100, então 3 centenas são 300. Mais, nós temos então 300 mais 50, porque aqui nós temos 5 dezenas. Cada dezena vale 10. Então, 5 dezenas são 50. Mais 50. E mais o 7 mesmo, porque qualquer número que esteja na unidade vale ele mesmo. Então, mais 7. E isso forma o número 357. 357. Então, é desta forma que a gente ordena e classifica qualquer número, usando como base essa tabelinha, que depois vai ficar mais simples da gente fazer. Basta a gente memorizar aqueles símbolos de unidade, dezena e centena. Limpando a tela aqui.
Agora nós vamos falar um pouco de adição de números naturais. O que é uma adição? Quando a gente faz uma receita, por exemplo, nós adicionamos ingredientes. Ou seja, cada vez a gente vai colocando mais ingredientes dentro de um recipiente, dentro de uma forma, onde quer que seja, e dependendo da receita que estejamos fazendo. A adição é uma operação matemática onde somamos quantidades, ou seja, juntamos uma quantidade a outra que já temos. Na adição, sempre ocorre o aumento. Então, quando a gente fala adição, ocorre o aumento de quantidades. Imaginemos que temos 200 pontos em uma determinada fase do jogo. Durante o percurso, ganhamos 50 pontos. Desta forma, ficamos, com 250 pontos. 200 que tínhamos, mais 50 pontos. O símbolo que representa a adição é o sinalzinho de mais, este aqui. E a estrutura para fazer uma adição é esta, ou seja, a estrutura para fazer a continha que cai em muitos exercícios é esta daqui, onde nós temos um número maior, sempre ordenado o número maior em cima, para facilitar a soma, porque senão pode dar confusão e ocasionar erro na nossa continha. E o número menor que vai ser somado embaixo. E depois o total. Desta forma, nós temos o primeiro elemento, chama-se parcela, e o segundo também. O terceiro é a soma ou total. Total. Que é o resultado disto mais isto. Por isso, é muito importante saber ordenar um número para colocá-lo corretamente na continha que iremos resolver. Então, agora nós vamos ver por que é importante sabermos fazer aquela ordenação que nós estávamos vendo aqui nessa tabelinha. Olha aqui que interessante. Vejam como o resultado muda. Veja como o resultado muda se posicionarmos de forma errada os algarismos. Na soma de 200 mais 50, qual é mesmo o resultado que a gente viu lá? Vai ser 250, né? Vimos que é este o resultado. E nós temos duas formas de fazer isso. Uma que vai dar errado e uma que vai ser a forma correta. Ao lembrete, sempre posicionamos unidade abaixo de unidade. Então, nós temos o 200 e temos o 50. Se a gente fizer assim, sem tomar cuidado, a unidade deste número 200, deixa eu escrever maior aqui. 200, mesmo que vale zero, a unidade é sempre o primeiro, da direita para a esquerda. Aqui é a dezena. Se o outro zero é a dezena. Esse D ficou horrível. Dezena. E aqui é a centena, né? Então, esta é a unidade, é o zero. Ele está bem aqui. O 50, eu vou ter unidade, todo número tem unidade. Vou ter a dezena, só que não tenho a centena aqui não tem nada. Então, tem que pegar a unidade que está aqui e posicionar debaixo da outra unidade. Se eu fizer o deslocamento para cá, olha o resultado que dá. 200 mais 50, 0 abaixo, 0 mais 0, 0, e 2 mais 5, 7. Encontrei o resultado de 700, completamente errado. Da forma correta, unidade debaixo de unidade, os dois zeros da unidade aqui, o zero dessa dezena do 200 com o 5, que é a dezena do 50 aqui, e o 2 aqui sozinho. Então, 0 mais 0, tenho 0, 0 mais 5 dá 5, e 2, que eu não tenho nada, abaixa. Então, 250, esse daqui é o correto. Então, é muito importante a gente cuidar para fazer a ordenação do número corretamente. Aqui é um número pequeno, não é tão difícil de somar, mas poderia ser um número bem maior. E se a gente deslocar uma ordem dessa daqui, já dá um resultado completamente diferente. Limpar aqui.
Agora nós vamos falar sobre subtração de números naturais. A subtração é o inverso da adição. Se na adição a gente juntava, na subtração a gente tira uma quantidade de algo que já temos. Subtração é uma operação matemática onde retiramos quantidades, ou seja, retiramos uma certa quantidade de outra que já temos. Na subtração sempre ocorrerá a redução. Lá na adição ocorria o aumento, aqui vai ocorrer a redução de quantidades. Imaginemos aquele mesmo jogo de antes, só que agora temos 200 pontos em determinada fase do jogo. Durante o percurso perdemos 50 pontos. Desta forma, ficamos com 150 pontos. O símbolo que representa a adição é um risquinho chamado sinal de menos. Esse risquinho aqui. Sinal de menos. E a estrutura para fazer uma... Aqui está errado, não é adição, é uma subtração. Subtração. Aí. É esta. Então, no mesmo exemplo, 200 menos 50 vai dar 150. Da mesma forma, temos que colocar aqui algarismo que representa unidade debaixo do outro que representa unidade. Aqui a dezena debaixo da dezena e a centena, que é o último aqui, debaixo de centena. Quando não tem, fica um espaço vazio, né? Porque o número 50 só tem até a ordem das dezenas. Então, 200 menos 50 sobra 150. 0. Como que isso ocorre? Deixa eu resolver aqui no canto. 200 menos 50. Aqui está a unidade, dezena e a centena. 0 menos 0 é 0 mesmo. Se eu tenho nada e vou tirar nada também, continua nada. E aqui 0 menos 5 eu não consigo fazer porque 0 é menor que 5, né? Aí a gente precisa emprestar, a gente chama emprestar. Eu vou emprestar o 1 aqui, desse número 2, e este 0 vai valer 10. Aonde era 2, agora eu vou riscar ele e vai ficar valendo 1, vou pôr aqui em cima. Então, agora eu tenho 10, tira 5. 10 tira 5, sobra 5. E o 1 que ficou, abaixo 150. É assim que resolvemos essa subtração. Deixa eu apagar. E agora chegamos na parte mais divertida, né, que todos estavam esperando, os exercícios. Vamos lá. Responda o que se pede. O número 467 possui quantas ordens? Em que classe ele está classificado? Então, aqui vocês vão voltar lá em cima, se necessário, né? Ou se vocês já pegaram o macete aí, vão dizer quantas ordens esse número tem e em qual classe ele está classificado. Caso vocês tenham dúvida, pode recorrer à tabela lá do início, que já conseguem identificar o número de ordens e a classe que pertence. O que é adição de número? Então, aqui é uma perguntinha só para responder. O que é uma adição de número? E o que é uma subtração de números? No exercício número 2, está pedindo para completar corretamente. Então, nós temos uma tabela aqui com a primeira classe das unidades simples e com 3 ordens. E dentro dessa tabela, eu tenho os números já classificados e ordenados aqui. Na primeira linha, o número 123, segunda linha, 234, terceira linha, 345 e a quarta linha, 456. Aí aqui eu tenho as opções. Letra A. Na primeira linha, o algarismo 2 está na ordem das... Então, você vai observar aqui na primeira linha o algarismo 2 e vai dizer qual é a ordem que ele está. Percebam que aqui fala na ordem das. Então, eu não quero saber o número dessa ordem, eu quero saber o nome dela.
na ordem das, aí você vai escrever aqui o nomezinho dela. E assim os outros também, até a letra D. Cada um numa linha específica e um algarismo diferente. E por fim, nós temos aqui o exercício 3 para resolver as adições e subtrações. Então, nós temos 3 adições aqui e 3 subtrações aqui. Então, elas podem ser resolvidas nesse espaço aqui. Creio que é o suficiente, então vocês podem usar a própria apostila, não precisa fazer no caderno nenhuma folha separada. Todo o exercício vai dar para resolver na própria apostila. Aí, um espaço suficiente para resolver essas continhas. E aí depois o total vai estar aqui embaixo, mas vocês também anotem o total aqui na frente, para mim saber que vocês conseguiram interpretar aonde está o resultado final numa continha de adição e de subtração, certo? E aí no decorrer da semana eu gravarei outro vídeo para a gente fazer a correção. Por enquanto, essa parte é com vocês. Vocês recorram ao material, façam a leitura. Se tiver dúvida, pode entrar em contato pelo grupo ou no privado comigo que eu estarei esclarecendo. Conforme forem fazendo os exercícios também, podem ir postando fotos para mim ter uma noção de como vocês estão se saindo. Beleza? Então era isso que nós tínhamos para hoje. E espero vocês no próximo vídeo com a nossa apostila de português, para a gente também dar início à nossa primeira aula de português. Então fica assim, galera. Até mais. Espero que todos tentem fazer e que me dêem um retorno para me saber exatamente a dificuldade que vocês têm. Ou se não tem dificuldade, melhor ainda, né? Tomara que todos não tenham ou que tenham e consigam ser sanadas essas dificuldades ao longo desse período que a gente está vivendo aí, nessas aulas que a gente vai fazer de forma remota por enquanto. Obrigado, galera, e até a próxima.